meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Sua Força Interior, do autor Dr. Joseph Murphy. Capítulo 9. O significado bíblico da mulher estranha. Foi a minha terceira visita ao Japão. A sede do movimento Seichonoye, que significa vida infinita, é liderado pelo Dr. Masaharu Taniguchi, algumas vezes chamado de Gandhi do Japão. O ensinamento básico é o mesmo das leis da mente, ou o movimento da ciência divina nos Estados Unidos. Poderia ser chamado de movimento do pensamento novo do Japão. O pensamento novo nos Estados Unidos é integrado pela unidade, ciência religiosa e ciência da mente, ciência divina e igrejas da verdade. Fomos de jato para Osaka e depois para Kyoto, que é uma das capitais do antigo Japão. Foi emocionante visitar os santuários, jardins e palácios da maravilhosa Kyoto. De lá, fomos de carro para Nara, a mais antiga capital do Japão. Visitamos o templo Totaji, com o Buda mais alto do mundo, assim como o santuário Kazuja. Viajamos no trem bala pelos pitorescos campos do Japão, indo ao balneário de Istami. Tivemos a oportunidade de admirar o impressionante Buda de Kamakura, forjado em 1252. Tóquio está repleta de prazeres emocionantes, como a Praça do Palácio Imperial, o edifício da Dieta Nacional e o Santuário Meiji. Todos nós apreciamos a cerimônia do chá e os arranjos de flores na famosa Casa do Chá. Foi em Tóquio que tive a ideia para este capítulo, baseado numa pergunta que me foi formulada por um discípulo do Dr. Taniguchi. Ele estava estudando o significado esotérico dos Antigos e Novos Testamentos e fez-me duas perguntas. Por que a Bíblia fala na mulher estranha, cortesãs e prostitutas no capítulo 7 de Provérbios? E por que o livro Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2, diz que nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor? Creio que todos acharão que as explicações apresentadas nesse capítulo fazem sentido. Essencialmente, foram essas as respostas que dei ao jovem seminarista que iria se tornar um ministro em Tóquio. O matrimônio na Bíblia significa uma união mental e emocional com as verdades eternas, algo que é agradável e de bom tom. Uma falsa crença nascida de um matrimônio real não passa do filho de uma cortesã, significando emoções indisciplinadas ou negativas. Uma ideia bastarda é uma falsa crença ou a aceitação em sua mente de inverdades a respeito de Deus. Quando você reza, deve conhecer Deus Pai e Mãe, ou em termos psicológicos, deve conhecer a interação da mente consciente, Pai, e mente subconsciente, Mãe. Quando as duas se unem em harmonia e paz, com base nas verdades de Deus, os filhos dessa união são a saúde, felicidade, prosperidade, sabedoria e compreensão. A fórmula sempre é pensamento e emoção. O resultado é bom ou mau, dependendo da natureza do pensamento. Por que 5 maridos já tiveste? João capítulo 4, versículo 18. Em Isaías capítulo 54, versículo 5, vamos encontrar: porque o teu Criador é o teu marido. Os 5 maridos são os 5 sentidos. É tolice deixar-se impregnar por todas as ideias errôneas, falsa propaganda e medos gerados pelas massas. A prole da avalanche de imagens e sons, a propaganda variada dos meios de comunicação e a mente de massa não são benéficas e certamente são impróprias para a casa de Deus, sua mente. Teu Criador significa Deus, o que significa que você deve impregnar o consciente e subconsciente com pensamentos e ideias à imagem e semelhança de Deus, que são nobres e elevados. Em outras palavras, você deve pensar, falar e agir do ponto de vista dos princípios eternos da mesma forma como um químico pensa do ponto de vista dos princípios da química. Então terá Deus por marido no sentido de que pensa do ponto de vista da verdade.
Quando você alcança o estágio em que entoa a canção da alma exultante e constantemente enaltece a presença de Deus, não tem mais ocasião de gerar falsas ideias nascidas dos conhecimentos dos 5 sentidos. Você chegou ao ponto em que contempla as verdades de Deus do ponto mais elevado. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe disse: já cobri de colchas a minha cama de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Provérbios, capítulo 7, versículo 4 e 5, 13, 16, 18, 26, 27. Sem alegoria, não se pode compreender a vida, e sem parábolas, nada lhes dizia. Mateus, capítulo 13, versículo 34. Devemos conhecer o significado interior desses versículos profundamente significativos, ensinando-nos como usar as leis da vida. Devemos também compreender os símbolos, já que o maior estudo da verdade é o estudo dos símbolos. Em essência, esses versículos de Provérbios falam de um jovem que foi seduzido por uma das chamadas mulheres de vida airada, o que nada tem de novo, já que ocorre todos os dias no mundo inteiro. Devemos estudar atentamente a Bíblia para perceber a sabedoria do autor de Provérbios. O adultério é idolatria, o culto de falsos deuses. Quando sua mente coabita com o mal de qualquer espécie, você está cometendo adultério, introduzindo pensamentos venenosos e falsas ideias no santuário de Deus, que é você. Cometendo adultério. Se você cultua as estrelas e lhes concede poder, está dizendo que as estrelas possuem poder sobre você e são a causa de seus infortúnios. Está cometendo adultério por fazer a coisa criada maior que o Criador. Está adulterando sua mente ao introduzir oposição ao infinito, que é onipotente. Ter ressentimento, ódio, ciúme ou inveja também é coabitar com o mal. Há uma infidelidade da mente, assim como do corpo. Na verdade, estamos cometendo adultério mental quando nos unimos com falsas crenças de qualquer espécie. Casamentos mentais. Todos estamos efetuando casamentos mentais quando nos unimos mentalmente e emocionalmente com qualquer ideia, boa ou má. Essa união, como não podia deixar de acontecer, produz a sua prole correspondente, como saúde ou doença, prosperidade ou pobreza, alegria ou tristeza. Tudo isso acontece através da lei da correspondência, a qual significa que o equivalente mental está em nossa mente subconsciente para tudo o que nos acontece. O perigo da propaganda. Você deve disciplinar-se para rejeitar as sugestões e impulsos da propaganda em relação ao câncer, doenças cardíacas, etc., que aparecem tão frequentemente na televisão. Muitas pessoas que não disciplinam a mente criam o próprio mal que tanto temiam. Esse é o resultado de um casamento profano. Seu pensamento e emoção acarretam um resultado chamado filho ou manifestação da união.
Devemos tomar cuidado para não coabitar com a mulher estranha, como medo, ódio, ciúme, inveja ou ressentimento, que resulta em doença, carência e limitação. Você é uma vítima da sugestão? O recente pavor nacional da febre suína é outra mulher estranha que atraiu e seduziu muitas pessoas. Segundo a imprensa, incontáveis pessoas sofreram de paralisia e outros graves efeitos secundários da vacina. As sugestões e propaganda do medo envolvendo a febre suína, no entanto, não tinham o poder de afetá-lo, a não ser através do seu próprio pensamento. Você pode rejeitá-lo inteiramente e afirmar uma verdade secular. Eu sou todo saúde, Deus é minha saúde. Aceite a verdade dessa declaração e se tornará imune a toda a propaganda de medo. Muitos médicos eminentes que se destacaram em sua profissão têm criticado abertamente todo o projeto. Sua verdadeira esposa. Você está casado com seu conceito, avaliação e impressão de si mesmo. Afirme o mais elevado e melhor e diga que está unido a Deus, que Deus é seu pai e sua mãe, que Deus o ama e vela por você. Se é um homem, afirme categoricamente: eu sou um filho do Deus vivo e eu sou herdeiro de todas as riquezas de Deus. Se é mulher, afirme categoricamente: eu sou uma filha do Deus vivo e eu sou herdeira de todas as riquezas de Deus. Maravilhas irão ocorrer em sua vida. Quer seja homem ou mulher, você está sempre casando, aceitando com alguma ideia. O resultado dessa união mental e emocional irá se manifestar como forma, experiência, condições e eventos. Apaixonar-se. Apaixone-se, isto é, case por ideias que curem, abençoem, prosperem, orientem, inspirem, fortaleçam e elevem. Ocupe sua mente com esses conceitos e não deixará espaço para a falsa propaganda do mundo. Case com a verdade que nunca muda e a prole será saúde, prosperidade, vitalidade, sabedoria e compreensão. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Provérbios capítulo 7, versículo 4. Sua irmã é a sabedoria, que é a consciência da presença e poder de Deus em você. A compreensão é se apoiar firmemente na verdade, sabendo que tudo o que afirma e sente ser verdade levará o subconsciente a reagir de acordo. Quando isso acontecer, terá encontrado a sua verdadeira esposa. Jejum e prece. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Isaías capítulo 58, versículo 6. Os oprimidos são os desejos não realizados e os ideais não atingidos na vida. Nós os deixamos em liberdade ao compreendermos que Deus flui através de nós, ocupando todos os espaços vazios em nossas vidas. É tão fácil para Deus fazer isso quanto o é fazer uma lâmina de relva. O jugo que rompemos refere-se aos medos e limitações impostos à mente subconsciente. São removidos quando se preenche o subconsciente com as verdades de Deus, lavando-se assim a mente mais profunda em ordem divina. O jejum falado na Bíblia significa abster-se de pensar em ideias e conceitos que não se conformam com as verdades eternas. É o jejum de todos os pensamentos, ideias e crenças que não estão na frequência da transmissão de Deus. Aprenda a fazer jejum do banquete envenenado do mundo. O verdadeiro jejum é psicológico. Quando você afasta sua atenção das falsas sugestões e conceitos errôneos de Deus, banqueteando-se, em vez disso, nas verdades eternas que curam, abençoam e dignificam a alma. Torne-se um verdadeiro pioneiro e viaje por novas estradas em seu pensamento e imagens mentais no campo da sua própria mentalidade. Cobrindo o nu. Porventura, não é também que repartas o teu pão
com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Isaías capítulo 58, versículo 7. O faminto e o pobre representam suas esperanças, desejos, ideais, planos e propósitos ainda não realizados. Vão ao templo da sua própria mente para a aceitação e realização. Tudo o que é aceito pela mente torna-se experiência. Deixe que sua mente seja um templo de beleza, na qual seus ideais serão alimentados e vestidos com fé e confiança. O nu representa seus ideais que ainda não foram alimentados e estimulados. Torne-se emocionalmente ligado a seu ideal e o converterá em realidade. Tudo aquilo com que se une mental e emocionalmente acaba por sobrevir na ordem divina. O Senhor fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado. Isaías capítulo 58, versículo 11. Os ossos representam a estrutura em sua mente, a imagem mental. Deve ser vestida com carne e tornar-se viva. Em outras palavras, você deve assumir a ideia que é o osso em sua mente e sentir a realidade dela. Simbolicamente, os ossos mantêm a estrutura do corpo e lhe dão apoio. Da mesma forma, o plano, ideia ou desejo em sua mente, quando vestido com fé, segurança e confiança, será depositado na mente subconsciente e se tornará realidade. Você precisa alimentar-se mental e espiritualmente, assim como fisicamente. Reconheça seu ego superior e compreenda a unidade com ele. A saúde brota rapidamente. Então romperá a tua luz, como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías, capítulo 58, versículo 8. Esse é um parágrafo de extrema importância e de profundo significado para todos os estudiosos da prece científica. Depois que você jejuou dos pensamentos negativos e convocou a presença curadora infinita em busca de inteireza, beleza e perfeição, sua saúde deverá brotar rapidamente. Quando isso não acontecer, você deve fazer a melhor coisa a seguir. Procure um médico, dentista, osteopata ou qualquer outro, conforme exigir o seu estado. É tolice esperar e deixar o mal se agravar. Lembre-se, se você não pode curar um dente, é melhor ir a um dentista e abençoá-lo. Se não pode dissolver um tumor rapidamente, o melhor é procurar um cirurgião e abençoá-lo. Não se esqueça de que ele também é um homem de Deus. Toda cura é espiritual pela única razão de que só existe uma única presença curadora. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Se você pode lançar-se espiritualmente de Laguna Hills para a cidade de Nova York, não vai precisar de avião, automóvel, cavalo ou qualquer outro meio de transporte. Contudo, ao invés de caminhar pela distância, sugiro que vá de avião ou trem. Isso não significa, no entanto, que você não possa ir de Laguna Hills para Nova York sem qualquer meio objetivo de transporte, se está num alto nível de consciência. Se você pode desmaterializar seu corpo e fazer os elétrons se unirem de novo em Nova York, muito bem. Nesse caso, não vai precisar de qualquer transporte. Alguns homens, ao longo dos tempos, foram capazes de aparecer e desaparecer à vontade. Sabemos que Jesus desaparecia na multidão. Seu corpo não é sólido, é composto de ondas de luz. Um cientista ressaltou recentemente que é composto de um octilhão de átomos, o que está além da minha imaginação. Um octilhão é o algarismo 1 seguido por 18 zeros. Níveis de fé. Se você não pode dissolver um tumor no seio ou nos órgãos criativos, se não desaparece rapidamente depois da prece, isso significa que talvez não tenha alcançado o nível de fé suficiente para consegui-lo. É por isso que deve fazer imediatamente a melhor coisa a seguir.
Se pode estancar a hemorragia de um ferimento na artéria, maravilhoso. Não vai precisar de qualquer ajuda. Se não consegue deter a hemorragia pela prece, é melhor aplicar um torniquete temporariamente até chegar a um médico ou hospital. Se pode salvar uma criança de afogamento dizendo-lhe a palavra, maravilhoso. Caso contrário, numa emergência, o melhor é mergulhar com todas as roupas e salvar a criança. Se tivesse a fé absoluta, a criança seria arrancada da água e não seria necessário mergulhar para ir em sua salvação. Um anseio de fé não é a fé. Afirmar Deus está me curando agora não vai necessariamente produzir resultados se existe um medo subconsciente da doença ou a crença de que é incurável. Todo medo, assim, deve ser erradicado da mente. Haja de acordo com o nível de sua consciência ou fé. Você sempre pode expandir a consciência da mesma forma que pode expandir a fé na matemática, química ou qualquer outro princípio da vida. A mente da massa ou lei das médias. Se você estivesse sempre na consciência do amor e paz de Deus, estaria imune a todo mal, doença e problema. Mas todos nós estamos ligados à mente da massa. Não importa o quão vigilantes sejamos, algumas dessas vibrações negativas acabam nos penetrando. É o joio mencionado na Bíblia, crescendo como um trigo. O joio representa os pensamentos negativos, medos e falsas crenças da mente da massa, que penetram em nossa mente quando não estamos vigilantes, quando baixamos a guarda. É por isso que devemos estar constantemente alerta e nos acautelarmos com preces. Assim, não haverá lugar na mente para as emanações subjetivas negativas provenientes de 4 bilhões de pessoas no mundo. Subconscientemente, somos todos um só e estamos permanentemente nos comunicando telepaticamente. É por isso que somos comandados a habitar o lugar secreto e permanecermos à sombra do Todo-Poderoso. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmos 91, versículo 10. Expandindo a fé. Ao continuarmos a praticar a presença de Deus, estaremos expandindo a fé e compreensão. Gradativamente fixaremos uma convicção atuante da presença de Deus, de tal forma que, ao dizermos estende a tua mão, Mateus capítulo 12, versículo 13, será feito de acordo com a palavra. Deixe que suas afirmações de verdade sejam uma demonstração convincente do Espírito. Prove a sua fé exercendo as leis da mente e obtendo resultados. Os resultados tangíveis o levam ao conhecimento da verdade, resultando em sua libertação. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Isaías, capítulo 58, versículo 8. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isaías, capítulo 59, versículo 1. O homem é propenso a desacreditar de tal possibilidade. Não chega a acreditar totalmente nas maravilhas de Deus, dizendo, está certo, mas no final das contas, vivemos num corpo físico. E se eu tivesse nascido com um braço mais curto, nada poderia ser feito a respeito. Ao mesmo tempo faz uma ressalva, porque para Deus tudo é possível. Marcos capítulo 10, versículo 27. O falecido e famoso Harry Edwards, o grande curador da Inglaterra, através das mãos, efetuou curas espetaculares endireitando pernas e braços, acabando com as mais variadas doenças. Era um leigo, mas acreditava firmemente que tudo é possível para Deus. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Isaías, capítulo 59, versículo 5. O conflito de crenças é aqui descrito nitidamente.
As resistências às curas e às boas coisas da vida parecem prevalecer e persistir como iniquidade, que é o significado de tecer teias de aranha. Milhões de pessoas hoje em dia são superestimuladas psicologicamente, mas não vão a parte alguma espiritualmente. Encontram milhares de pessoas seguindo os cultos mais variados, como satanismo, feitiçaria, magia negra, voodoo, etc., referidos por Isaías como ovos de áspide. Há uma necessidade clamorosa de um renascimento mental e espiritual, a fim de se escapar às nuvens de iniquidades que nos assediam. Precisamos encontrar a paz com a presença de Deus interior e seguir adiante e para cima, indo de glória em glória. Bom, finalizamos aqui o capítulo 9. No próximo áudio, vamos para o capítulo 10. Tchau, tchau!